superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste dia 10 de novembro, domingo, vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho, Jesus nos fala do julgamento. Nós devemos tomar cuidado para nunca julgar, porque toda vez que julgamos, de alguma forma, em algum grau, nós erramos. São João da Cruz nos ensina um passo além. Nós não devemos julgar nunca, nem mesmo o julgamento mau, quando eu julgo com um olhar malicioso. Olha, a pessoa está errando, a pessoa está fazendo isso, a pessoa está cometendo esse pecado. Nossa, essa pessoa é ruim, essa pessoa é daquele jeito. E assim nós vamos lançando no outro uma maldade, um preconceito, um peso, um fardo, um rótulo. Mas São João da Cruz também nos ensina a não julgarmos positivamente. Nossa, essa pessoa é santa, essa pessoa é virtuosa, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa é bondosa, essa pessoa é caridosa. Nós não devemos julgar nunca. Toda vez que nós julgamos, nós caímos no erro. Nós caímos num agir segundo a aparência. Para isso, nós vemos no Evangelho 2 situações. Um grupo de doutores da lei, que talvez à primeira vista eram pessoas de santidade, pessoas que aparentavam um seguimento de Cristo devido às suas roupas, às suas belas palavras, às honras que eles recebiam. Mas Jesus fala: não confieis neles, porque eles falam uma coisa, pregam uma coisa, mas por dentro não vivem. Mas por dentro eles agem de tal forma a merecer uma condenação muito pior, a pior de todas. E no segundo momento nós vemos uma viúva que, diante de tantos que iam lá depositar grandes quantidades, ela depositava 2 moedinhas apenas. Jesus, ele chama os discípulos e fala: tá vendo essa mulher? Talvez num primeiro momento ela deu pouca coisa. Talvez se nós estivéssemos ali com um olhar de julgamento, nós poderíamos considerar ela de não estar valorizando o templo, de estar retendo para ela o dízimo. Mas Jesus fala: tá vendo essas 2 moedinhas quase sem importância nenhuma? Pois é, ela deu mais do que todos, porque ela deu tudo o que ela tinha.
Por isso, irmãos, que nós tenhamos essa consciência de nunca julgar. A nossa mente pensa, é normal nós vermos diversas situações da vida e o nosso pensamento pensar, ele foi feito para isso. Mas o problema é quando eu penso, eu lanço aquele pensamento sobre o outro e a partir desse pensamento lançado eu ajo. Ou me aproximando por achar que o outro é bom, ou me aproximando por achar que o outro é rico, santo ou diversas outras coisas, ou me afastando por considerar errado, pecador, isso, aquilo, outro. Nós não devemos agir de acordo com o julgamento, mas devemos agir de acordo com o ensinamento de Cristo. O que Deus nos pede? Qual o caminho que Deus nos aponta? Fazer o bem sem esperar retribuição, perdoar a todos, 70 vezes 7, amar todos. Se alguém nos faz o mal, que nós aprendamos a fazer o bem. Se alguém nos ofende, que nós saibamos perdoar. Se alguém nos trata com maldade, que nós saibamos retribuir com tudo aquilo de bom que nós temos. Que o julgamento não paute nossas ações, mas que possamos agir aonde estivermos como um transbordar do amor, da alegria, da paz que vem de Deus. Ó Senhor Jesus, pedimos que as palavras do Teu Santo Evangelho nos ensine que o nosso pensamento, o nosso sentimento, muitas e muitas vezes é enganador. O salmista nos diz, em tudo é enganador o coração, isso é incurável. O nosso coração nos engana, o nosso olhar, os nossos sentidos nos pregam peças. Que nós vivamos o Evangelho não de acordo com as amizades, com os sentimentos, com os julgamentos, mas que vivamos de fato o Evangelho não nos importando quem está ao nosso redor, que possamos transbordar e amar a todos. Dai-nos, Senhor, as graças que necessitamos para sermos cristãos de fato. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.